Esse ano a gente continua trabalhando direto, não pegamos férias, né? Depois da pandemia, o índice aí das pessoas pedindo socorro aumentou e muito. Então, nesse momento, não dá para a gente pensar em férias, né? Os nossos clientes aí estão pedindo socorro. E é importante, né? E precisa desenvolver o máximo que pode aí de astrólogos, astrólogo-terapeuta, ou mesmo o pessoal do coaching, né? Que precisa ajudar a mostrar para o seu cliente também as potências que ele tem, as dificuldades que ele tem, o medo, né? Então, o mapa, ele traz essa abordagem, né? De uma forma terapêutica para a gente conseguir descobrir aonde estão os maiores bloqueios, que às vezes está tão enraizado no nosso inconsciente que a gente acaba não tendo consciência. Eu gosto muito de dar alguns exemplos, né? Que às vezes eu estou conversando com alguns clientes, eles falam, né? Olha, eu não sou assim. Ah, não, eu tenho uma relação extremamente positiva com a minha mãe. Ok, e tem mesmo, de um apego, né? E aí o questionamento dele é, às vezes, a dificuldade do relacionamento, não ter vínculo dentro de um relacionamento, já está aí, né? Inconscientemente, como ele não tem a consciência, a gente pode, às vezes, dizer que esse tem um vínculo aí muito forte com a mãe que não permite um relacionamento entrar, né? Então, já tem aí já alguma patologia, né? Então, a gente precisa entender que vínculo que foi esse. Então, já começando, né? Olhando pela primeira fase da infância, né? A gente tem que entender que a Lua, ela mexe nas nossas memórias celulares. Ela fala do vínculo, né? Qual foi o vínculo afetivo que você teve nessa primeira fase com a mãe? Então, ali dentro do mapa, a gente consegue entender essa primeira fase, né? Desse vínculo. E ali, se a gente não tem a consciência, obviamente, estamos falando de uma primeira fase da infância, que a gente não tem consciência mesmo, está dentro do nosso inconsciente, essa Lua, ela vai refletir no nosso processo de evolução, na fase adulta. Então, aqueles medos, aquelas inseguranças que pode ter registrado lá, vai interferir, sim, no nosso processo de evolução. Então, a Lua, ela fala das nossas emoções. Obviamente, quem acredita, né, de repente, da reencarnação, também a gente pode olhar essa Lua, mas não é o nosso objetivo maior, né? É importante entender qual o vínculo que essa Lua teve nessa primeira fase da infância. Ela está registrada. Eu tenho muitos clientes, né, que são adotados e não sabem que foram adotados. Essa Lua, ela sentiu logo uma rejeição nessa primeira fase da infância. Então, a Lua, ela vem como um significador importantíssimo da gente entender como é as nossas emoções. O que eu estou absorvendo? Então, a Lua, ela vem como luminoso muito forte para falar das emoções. Então, quando nós estamos no processo, indo no processo terapêutico, tem alguma coisa no nosso lado emocional que está sendo muito abalado. Todo mundo precisa de terapia? Não, eu tenho muitos clientes que são almas antigas, almas velhas, são jovens, mas tem alma bem antiga, que não passaram por um processo terapêutico, não houve a necessidade de passar por nenhum processo de terapia. Então, isso já é um significador importantíssimo, que nem todo mundo precisa de terapia. Mas a gente pode dizer que isso é a minoria da população, que são essas almas velhas, que são já mais evoluídos, que vêm aí com a postura de mestre aqui na Terra. Existe muito deles. Mas agora, nós, pobre terráqueos, né, como eu, ainda frequenta aí a terapia, eu ainda frequento, né, pelo tanto de casos que eu atendo aí todos os dias, né, então cada caso traz aí alguma informação, e de uma certa forma eu discuto muitos casos no meu processo de terapia, né, não só a minha terapia individual, né, mas uma terapia em grupo mesmo para discutir casos, né, de cliente, de paciente, que a gente tem, aonde a gente quer aprofundar mais o conhecimento, então eu discuto determinadas situações dentro de um processo de análise mesmo em grupo. Deixa eu olhar aqui, Lilian, você me mandou uma pergunta. Como o mapa astrológico pode ajudar terapeuticamente aquele que vive emocionalmente pela mãe e profissionalmente pelo pai? Qual é a saída? Vamos olhar. Vamos desenhar um pouquinho aí esse cenário, né? Vamos ampliar a cabeça. Hoje eu não vou colocar o mapa aqui para a gente olhar esse cenário, para a gente entender, mas eu vou, na semana que vem, eu vou estar fazendo uma nova live no mesmo horário, e é a semana do meu aniversário, né? Eu vou comemorar meu aniversário aqui junto com vocês. Então a gente vai falar mais profundamente dentro do mapa como a gente pode fazer essa abordagem. Mas já deixando essa informação, Lilian, a primeira coisa que temos que falar, que na astrologia o Sol, ele fala de uma parte do nosso espírito que eu trago aqui na Terra. O Sol, ele tá com um simbolismo muito forte da energia do pai. Então a gente precisa sim olhar esse Sol dentro do mapa astrológico, né? Então que signo que esse Sol caiu, a gente já consegue entender bastante informação. Que casa que ele caiu? E esse Sol, ele tá conversando com qual planeta? Que são os
aspectos, né? Então a gente precisa fazer esse cálculo, né? E esse signo, né? Quem é o regente desse signo? Então a gente precisa fazer esse cálculo para a gente entender também quem é esse pai, né? E como essa criança olha a característica desse pai, né? Ou pelo sol a gente consegue saber quem é esse pai, como essa criança olhou esse pai. E na fase adulta ainda continua. Então o sol, ele é o primeiro ponto, né, da gente ser trabalhado para que o cliente tenha essa consciência dessa parte do espírito dele aqui na Terra. E o sol, né, quem está no centro do universo? O sol. Então eu preciso manifestar esse sol dentro da minha vida. Obviamente, Julius, é a pessoa que vai querer, se quer mesmo seguir no caminho do sol ou seguir onde que está a casa oposta, que vai ser a sombra dele, né? Então olha quantas informações a gente tem no mapa, né? E é importante a gente entender a casa oposta da astrologia, né? Que é com quem a gente vai ter que aprender as nossas experiências. E a lua, ela fala da nossa alma. A lua está correlacionada à nossa mãe, às nossas emoções, né? A lua é um elemento água, né? O nosso corpo tem mais de 70% de água e a lua é uma influenciadora, sim, nas nossas emoções. E já começa, astrologicamente, no processo gestacional. Esse bebê está envolvido um líquido dentro do útero materno que é água. Então ele está captando todos os sentimentos dessa mãe. Então a gente tem um vínculo, sim, muito forte com a energia da mãe, né? E aprender a elaborar essas emoções dentro de um processo terapêutico, ela é muito importante. Por isso que o mapa, ele é o pulo do gato, para a gente dizer assim, né? O mapa, ele é a bússola, realmente para a gente entender, olha, a partir do dia, mês e ano e horário que você nasceu, a gente tem a imagem exata do céu naquele momento. E ali, aonde está a energia da lua, de novo, né? Que casa que essa lua caiu, que signo que ela está, né? Essa lua está conversando com quem? Um detalhe importantíssimo, né? Dentro do mapa, que quase ninguém comenta, né? É uma lua nova, uma lua minguante, uma lua crescente, uma lua cheia. É importantíssimo a gente entender a natureza dessa lua dentro do mapa. Como eu disse, né? A lua, ela é uma influenciadora. Então, entender ali o sol como pai e a lua como energia da mãe é importante, né? A gente tem que trabalhar essa... É uma trindade que a gente trabalha, né? Que ali fala das nossas emoções. E não pode esquecer do Mercúrio, que também é uma habilidade que a gente traz, né? O planeta Marte. Tudo isso são significadores importantíssimos para a gente elaborar esse olhar também dessa criança para o pai e essa criança para a mãe.